Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. E aí, como vocês estão? Como passaram de quinta-feira para agora, domingo? E aí, assistiram o Monday Night Football? Monday Night Football num sábado? Sim. O jogo que era para ser na segunda-feira foi transferido para o sábado, justamente porque nós vamos ter as semifinais do College Football na segunda-feira. Então, nós tivemos um jogo da segunda, no sábado, Lions e Cowboys. Foi um jogo até interessante, mas antes de falar do jogo, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo e deixe seus comentários sobre o jogo aqui. Então, já fizeram tudo isso? Bora pro vídeo, solta a vinheta! Vamos lá! O início do jogo foi assim, um tanto mais parado em relação a ataques. Os ataques demoraram para se encaixar. Foi 7-3 no primeiro quarto para os Cowboys. No segundo quarto, 0-0. E só depois, no segundo tempo, nós fomos ter um jogo um pouco mais ativo dos ataques. Mérito também para as defesas. E vamos lá, eu tenho ali algumas chamadas meio questionáveis, principalmente do lado do Dan Campbell no primeiro tempo, principalmente com corridas em excesso pelo meio, que ficou fácil de marcar. Mas aí fica com cada um olhar se ele fez certo, fez errado. Eu achei estranho. Não sei se estava errado em fazer isso. Faltou variação na minha visão de jogadas corridas, né? Correr um pouco mais pela lateral, fazer reverse, coisa e tal. Mas aí fica com a sua forma de enxergar o jogo, se estava certo Dan Campbell em fazer o que ele fez, ou se ele deveria de fato ter variado um pouco mais. O primeiro tempo, ele foi um pouco mais defensivo, como eu falei, mesmo tendo excelentes números como o Sid Lamb, alcançando aí mais de 100 jardas já no primeiro, alcançando quase 100 jardas já no primeiro quarto. Já o segundo quarto terminou 7-3, 0-0, né, no segundo quarto. Foram essas duas pontuações se deram no primeiro quarto. E os Cowboys saíram aí na frente, sem nenhum ponto anotado por ambos os lados nesse período, né, no segundo quarto. E uma interceptação lançada por cada um dos quarterbacks. Dak Prescott lançou uma e o Goff lançou outra. E um detalhe importante, os Cowboys, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo como um todo, não teve um bom jogo corrido. Lógico que no segundo tempo melhorou um pouco do que foi no primeiro, mas ainda assim foi bem inferior ao que apresentou os Lions com o jogo corrido. O problema é que os Lions também não souberam reverter em pontuação os drives que eles tiveram após os turnovers. Como eu falei, teve uma interceptação do Dak Prescott e ainda teve um fumble sofrido pelo Sid Lamb, que prestes a entrar na end zone, ele sofreu um fumble, a bola entrou pela end zone, isso daí é touchback, e aí os Lions ficaram com a posse de bola, fazendo com que o time saísse ali da linha de 20 jardas, o que já é um bom negócio. Não vai sair da linha de 1 jarda como seria em outros casos. E mesmo assim, Jared Goff ele não conseguiu de fato encerrar esses drives, pontuar finalizando esses drives. Ele foi muito pressionado, e isso fez com que ele entregasse um pouco mais a bola de forma errada, né? Muitos passes errados, como eu falei, as corridas começavam a insistir com a corrida pelo mesmo lado, pelo mesmo canto, ou no caso aí pelo meio, né, das trincheiras, e os Lions não conseguiam finalizar as corridas e muitas vezes devolvendo a bola para os Cowboys. Não foi muito diferente com os Cowboys, apesar de eles usarem muito mais o passe do que a corrida. Mas os Lions também conseguiram barrar por um bom tempo os drives do time de Dallas. Já o segundo tempo, o jogo terrestre de Detroit continuou muito bem e ajudou o Detroit a chegar ao seu primeiro TD, tanto é que foi um touchdown corrido, enquanto pelo lado dos Cowboys, eles responderam com um field goal. No quarto, aí o negócio foi mais ativo. Brandon Cooks anotou um touchdown, ampliando o placar para 20-13. E o Jared Goff lançou mais uma interceptação. Aí também dificulta, né? Dificulta para os Lions, porque os Cowboys estavam fazendo o jogo certinho. Eles estavam pressionando o Goff pressionado, o Goff desconfortável, ele não consegue jogar muito bem. Só que mesmo assim, no último minuto e 40 da partida, o Jared Goff ainda conseguiu uma excelente campanha
para levar o time para o touchdown. Só que ao invés de o time chutar o field goal, o extra point, e ir para a prorrogação, o Dan Campbell chamou a conversão de 2 pontos. Não era novidade. Por pelo menos 3 ou 4 vezes dentro da partida, o Dan Campbell preferiu ir para a quarta descida, o que gerou turnover on downs a favor dos Cowboys. E dessa daí não foi diferente. Só que teve um detalhe, eles conseguiram converter os 2 pontos. Só que com um problema. O cara que recebeu esse passe do Goff foi o Taylor Decker, right tackle do time. Right tackle não, left tackle do time. Só que ele não se declarou como elegível. Quem se declarou como elegível foi o número 70. O Decker era o número 68. Assim, foi chamada a falta de homem inelegível em campo. Eles recuaram 5 jardas. Depois desse recuo de 5 jardas, eles tentaram a quarta descida, não. Tentaram a conversão novamente. Micah Parsons invadiu a zona neutra. Falta a favor dos Lions. Eles voltaram ali perto da linha de 2 jardas. E tentaram novamente a conversão em vez de chutar para o field goal. Ou para o Y, né, e fazer o extra point. E nessa terceira tentativa, passe incompleto. Fim de jogo, 20-19 para os Cowboys. Um jogo onde nós tivemos 2 lados bem diferentes em relação a nível de ataque. Mesmo com um placar baixo, 20-19 pode ser considerado um placar baixo para um jogo dessa expectativa. Mas quem se deu melhor e por enquanto aí está ali mais na briga pela sua divisão e também pelo first seed da Conferência Nacional foi o Dallas Cowboys. Hoje jogam Eagles contra o Cardinals, San Francisco 49ers contra os Commanders. E se esses 2 times ganharem, esses 2 ainda permanecem à frente na briga pela divisão. Os Lions ficaram para trás agora. Os Lions dependem da derrota do 49ers, da derrota dos Eagles. Só que mesmo que isso aconteça, ele só vai lutar agora pela Seed 2. E não consegue mais a Seed 1 por conta do confronto aí, principalmente do confronto de vitórias, né? O número de vitórias dentro da conferência. Agora a briga na NFC Leste tá pau a pau ali, os Cowboys contra os Eagles. E você, o que achou do jogo? Quem que merecia vencer de acordo com aquilo que você assistiu? Os Cowboys não desmereceram a vitória não, eles jogaram muito bem. Só que os Lions também buscaram. O problema dos Lions foram justamente os turnovers, né? As 2 interceptações, turnover on downs. Isso daí prejudicou demais o time, que não conseguiu transformar em pontos os turnovers lançados ou feitos pelo time de Dallas. Assim sendo, terminamos esse vídeo. Dallas Cowboys está 12-4, acho que é isso mesmo, 12-4. Vamos ver como vai ficar os jogos, como vão ficar os jogos de hoje. A gente se vê amanhã no vídeo falando sobre esse domingo. Ficamos por aí, vamos embora para mais touchdown. Valeu!